Fala, galera bonita do meu coração, professor Marcos Cunha aqui com vocês, e hoje a gente vai compartilhar aí esse lindo conhecimento da geografia, tá? Acerca de um assunto massa do nosso cotidiano, tá? Que é a pecuária, o extrativismo e a biotecnologia, né, galera? Hoje aí, sexta-feira chegando, né? Todo mundo querendo fazer um churrasco, mas e o preço da carne? Égua, lá em cima, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa situação também, gente, tá? O que nós vamos falar hoje, Marcos, sobre a nossa temática? Vamos explicar primeiramente o que é essa pecuária, né? Qual é essa definição, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de produção relativa à pecuária. Isso aqui vai nos ajudar muito a entender, né, como a biotecnologia vai atuar neste setor econômico, né? E aí a gente evolui para falar mais especificamente sobre a biotecnologia associada às atividades pecuárias, né? E por último, a gente vai falar sobre talvez uma das atividades econômicas mais antigas, né, que é o extrativismo, né, que vai se diferenciar em extrativismo mineral, vegetal, animal. É show de bola, é sucesso e é gabarito na certa na tua prova. Então, ó, respira, vem comigo que tu não vai te decepcionar. Primeira coisa importante. Marcos, o que é pecuária? Vamos logo desmistificar aqui uma história. Tem muita gente que acha que pecuária é criação de gado. Não apenas, tá, gente? Pecuária nada mais é do que a criação de animais com fins domésticos para comercialização, em busca do lucro. E essa criação ela pode ser variada. Tudo isso aqui é pecuária, gente. Tem, no caso aqui, por exemplo, a pecuária bovina, mas tem pecuária suína, tem, por exemplo, também aqui os caprinos, né, criação de aves, equinos, abelhas, né, produção de mel, peixes. Tudo isso, galera, é pecuária, tá certo? Então, não esqueçam. A pecuária bovina ela é só um ramo de um campo maior que é a pecuária. Então vamos lá, ó. Pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais domésticos com fins econômicos, né? Dinheiro, papai. Nesse sentido, os animais consumidos são divididos em grupos, tá? Eu só citei alguns aqui, porque se a gente for citar todos, a gente vai ficar a aula todinha falando sobre isso, né? Os principais, né? Pecuária bovina, que é a criação de gado, suínos, que é a criação de porcos, bufalinos, que é a criação de búfalos, ovinos, ovelhas, por exemplo, produção de lã, né? Caprinos, criação de cabra, bode, né? Galináceos, aves em geral. Então é um mercado extremamente diversificado e que vai ter uma série de funções e derivados aí para abastecer o mercado consumidor. Nesse aspecto, galera, tá? A gente também poderia falar de variados tipos de produção, mas a gente vai focar aqui nas principais, as que têm, de certa forma, maior abrangência econômica, tá? E quando a gente fala de tipo de produção em relação à pecuária, nós vamos ter duas principais, a produção leiteira e a produção de corte. É muito citado esses termos, por exemplo, nesses programas acerca, por exemplo, de atividades agropecuárias. Vou citar aqui o Globo Rural, por exemplo. Vocês vão lá, vocês dão a tabela, olha, a produção do gado de corte subiu 13% no último semestre. O que foi que ele disse ali, Marcos? Ele está dizendo que a produção bovina destinada à produção de carne para abastecimento, ou do mercado interno ou do mercado externo, cresceu. Então, tu já sabe, produção de corte é relativo a carne para alimentação. Enquanto a produção leiteira, o próprio nome já diz, né? Produção leiteira é a produção de leite, né, galera? E aí também para o mercado interno, para o mercado externo. Tem outros, Marcos? Tem. Por exemplo, quando a gente vai falar de ovelha, tu tem a produção de lã, tu tem, por exemplo, a produção de couro, né, para roupas, calçados. Então é um campo bem diversificado, beleza? Aqui, facinho, né, galera? Não tem mistério. Então, de acordo com a finalidade do produto a ser comercializado, há dois tipos de pecuária: a pecuária de corte, né, a criação de animais voltada para a produção de carne, e a pecuária leiteira, né, voltada aí para a criação de animais para a produção do leite, tá? E aí, muita atenção agora.
Entendendo esse aspecto, a gente vai entrar numa característica importante que a pecuária se divide, que é em pecuária intensiva e pecuária extensiva. Por que é importante, Marcos? Porque esse termínio vai determinar toda uma característica de um setor produtivo, tá? A pecuária intensiva, o próprio nome já diz, intensivo, ou seja, é aquela pecuária que busca maximizar a sua produção, o seu lucro, se utilizando de que, Marcos? Principalmente tecnologia, galera, tá certo? A pecuária intensiva é essa pecuária que é utilizada aí principalmente no mercado externo, onde há um investimento alto, né, em maquinário, em pesquisa, né, em relação, por exemplo, à inseminação artificial, que a gente vai falar sobre isso, sobre a biotecnologia, né? Vai ter, por exemplo, alimentação regrada, com, por exemplo, correção de proteínas, cálcio, ferro, temperatura do animal é controlada, tudo isso para que este produto final tenha maior qualidade. Uma das características, por exemplo, da pecuária intensiva, galera, é que o gado, por exemplo, para corte, ele não vai se movimentar muito, tá? Por quê? É só tu imaginar, galera, um animal, quando ele vai se movimentar, ele está fazendo exercício. Então, ele tende a ficar o quê? Mais, ó, musculoso, né? Ó, mais, ó, fitness, né? Só que isso, galera, para consumo não é muito interessante, porque essa carne ela vai ter maior resistência, né? Para corte, por exemplo. Então, no mercado de consumidor não é uma carne tão desejada. Então, por exemplo, na agricultura, desculpa, na pecuária intensiva, tá? Nós vamos ter aí, por exemplo, né, um animal que ele vai ser criado meio preso, a movimentação dele vai ser, né, controlada justamente para que ele tenha uma carne mais macia. Tá? Então vamos ver aqui algumas características. Tá? Pecuária intensiva, chamada de pecuária moderna, não esqueça. Esse tipo de atividade resulta na maior produtividade, sendo marcada pela utilização de métodos avançados e recursos tecnológicos. Não esquece isso. Intensivo, tecnologia. Dessa maneira, o rebanho, que possui acompanhamento de especialistas, é criado confinado, pois auxilia no processo de ganho de peso, da qualidade do produto, tanto do leite quanto da carne. São alimentados com ração específica, diversas aplicações de hormônios, processo de inseminação artificial e até clonagem de animal, galera. Tudo isso para quê? Lucro, alto investimento, galera, tá certo? Em contrapartida, a pecuária extensiva, de maneira geral, é o contrário. Se tu entendeu a intensiva, tu vai entender a extensiva. Mas vamos lá, vamos sintetizar. Tudo tranquilo, ó. Respirou, vamos lá. Extensivo, o próprio nome já diz. O animal é criado solto, extensão. É, de certa forma, uma pecuária que acontece muito aqui no nosso estado, né? Quando a gente viaja aqui pelo Maranhão, tu vê aí os animais criados soltos, né? E esse animal, galera, ele não vai ter esse controle rígido sobre o que ele se alimenta, a água que ele toma, a temperatura, ele está lá solto, ele vai se alimentar do capim que está lá no chão, né? Se por algum momento esse solo estiver poluído, ele vai se alimentar disso aí também. Ele vai se movimentar muito mais, pastando, então ele vai ficar com uma carne mais resistente, vai ficar um gado mais musculoso, né? Mais, ó. Só que isso aí para o mercado consumidor, para quem quer se alimentar, né? Pensa comigo, o que é melhor? Tu vai comer uma carnezinha, aquela que tu corre assim, ó, devagarzinho, aquela que tu... Não dá, né, galera? É melhor aquela molinha, né? Então esse mercado, essa pecuária extensiva, galera, esse animal que é criado aí mais solto, né? Mas abastece aí principalmente o mercado interno, é para uma pecuária também de subsistência, né? Para o consumo local ali, tá? Então, nesse caso, a atividade pecuária está pautada na utilização de métodos com poucos recursos tecnológicos e, por isso, apresenta baixa produtividade, tá? Se comparado com a intensiva. Não esqueçam. Tá? O animal é criado solto, em grandes extensões de terra, se alimenta de pastagem e não possui esse acompanhamento veterinário específico. Abre aspas. No Brasil, todo tipo de rebanho é obrigado à vacinação da febre aftosa, tá? Mas na pecuária intensiva tu tem um controle muito maior além apenas dessa vacinação, tá? E não esqueçam, a pecuária extensiva ela está diretamente atrelada de maneira geral à pecuária de subsistência, sobrevivência. Eu consumo, compro, produzo para mim, posso até vender, mas eu vendo o excedente. Meu objetivo não é abastecer mercado consumidor. Beleza? Só sucesso, né, galera? Respira. Se tu entendeu, eu sei que entendeu. A pecuária intensiva, isso aqui é só um complemento. Qual é o papel da biotecnologia acerca da pecuária? Primeira coisa importante é que quando se fala de biotecnologia, muita gente associa isso apenas à agricultura,
né, com questão de plantio, de sementes e tal, né, transgênicos, mas não. A biotecnologia está associada a toda a cadeia produtiva agropecuária. Em relação aos animais, galera, a biotecnologia vai trazer, né, essa evolução tecnológica para controlar esse animal desde o seu nascimento até o seu abate, ou então a sua produção leiteira, para que a qualidade desse produto seja totalmente rastreada. Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Tem carnes aqui que são vendidas aqui no Brasil, como por exemplo o boi Wagyu, né, onde o quilo dessa carne pode custar até R$ 1.000. R$ 1.000 o quilo de carne, está quase chegando no preço do colchão mole aqui no Brasil, né? Pois é, gente. Mas essa carne, ela tem uma procedência, um rastreio que o cara sabe quem foi o avô do boi que morreu, né? Que no caso foi para o corte, né? A carne, ela tem toda uma procedência de marmoreio por dentro e tal, ou seja, ela tem uma série de especificações que são controladas e vai, obviamente, gerar um valor final agregado. Tá? Se for prestar atenção aqui na imagem, a gente vai perceber tudo isso aqui é fruto da biotecnologia. Por exemplo, o animal, eles colocam, por exemplo, chips dentro do animal, né? O animal ingere. Para quê? Né? Para saber, por exemplo, se o sistema digestivo desse animal está funcionando direito, se ele está ruminando, por exemplo, entendeu? Se ele não tem nenhum tipo de doença. Se tiver, por exemplo, alguma carência de vitamina, ele faz a correção na ração, que é outra questão inteligente, ó. Né? Nós vamos ter aí desenvolvimento de medicamentos, fórmulas nutricionais, tudo isso para que o animal ganhe peso, por exemplo, mais rápido. Né? Então, um boi vai demorar, por exemplo, 1 ano para ir para o abate. Da biotecnologia, com todos esses avanços tecnológicos, em 6 meses ele está pronto, por exemplo, para ir para o abate, gerando lucro, né, galera? Brincos, por exemplo, que vai identificar, por exemplo, as características desse animal, né? De que lote esse animal é, por exemplo, ele veio de onde, qual é o rastreio dele, qual é a árvore genealógica desse animal. Coleira, galera, que vai medir temperatura se o animal, por exemplo, está estressado. Gente, por incrível que pareça, existem ambientes simulados onde esses animais ficam, que a temperatura é controlada, eles ficam em ar-condicionado. Tá? Se coloca música. Música, professor, não bota, nem eu tenho essa moleza em casa. Pois é, gente, mas esses animais são controlados desse jeito para minimizar qualquer risco de estresse, porque qualquer possibilidade disso vai afetar o quê? A qualidade do seu produto final. Né? Então, por exemplo, tem essa coleira que vai medir temperatura, movimento desse animal, né? Uma fotografia, ele vai ter toda ali, como eu disse para vocês, vai ter toda a sua ficha, né, ideológica ali, mostrando de onde ele veio, qual é a procedência dele, né? Balança que vai, por exemplo, saber quanto de peso ele está ganhando, né? Se ele está engordando muito, se ele está engordando pouco, se o que ele engordou foi mais carne mesmo, ou foi mais gordura, porque tudo isso vai afetar na qualidade do produto. Isso, galera, é a biotecnologia associada à pecuária. Dá dinheiro, professor? É investimento, mas o retorno também é considerável. Então vamos lá, só sintetizar esse argumento. Ó. Respirou comigo, tranquilo, vamos lá. Pecuária e biotecnologia. O aumento da produção agropecuária no decorrer de muito tempo esteve ligado diretamente às áreas cultivadas ou expansão de suas fronteiras. Importante, galera, durante muito tempo as pessoas achavam que para ter uma alta produtividade eu precisava ter grandes terras, ou seja, se eu tenho 100 cabeças de gado, eu preciso ter 1 hectare. Se eu tenho 200, eu preciso ter 2 hectares. Isso não é mais obrigatório, tá? Justamente pela biotecnologia. No entanto, né, atualmente isso não é fundamentalmente necessário, podendo-se utilizar conjuntos de técnicas e conhecimentos oriundos de estudos e pesquisas direcionadas ao segmento em questão, a pecuária. E o conjunto dessas tecnologias, conhecimentos e técnicas é o que a gente chama de biotecnologia. Né? Vamos lá sintetizar. O que a biotecnologia vai te trazer aí, ó? Na pecuária, ela vai ser utilizada no desenvolvimento de medicação animal, melhoramento genético, alimentaçãozinha balanceada, cruzamento de raças, tudo isso para o produto final, ó, ser show de bola, né? Aquela famosa picanha assim, ó, maturada, com aquela capa de gordura. E Jesus do céu, bom demais, hein, galera? As atividades pecuárias, né, atreladas à biotecnologia, muita atenção, são chamadas de pecuária de precisão, gente. Não esqueçam disso, tá? Ou intensiva. Então já sabem, pecuária de precisão é a pecuária intensiva com biotecnologia, é a pecuária de ponta, tá? E, muito importante, no Brasil, professor,
Tem algum órgão responsável por ajudar no desenvolvimento da pecuária em relação associada à biotecnologia? Tem, galera, a famosa Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tá? Uma agência governamental. Ela ajuda muitos produtores aí a entrar neste campo da biotecnologia, não apenas grandes produtores, mas pequenos produtores também, tá certo? Trazer esse desenvolvimento tecnológico, né? Ampliar essa capacidade produtiva, né? Não apenas de quem pode pagar, mas de pequenos produtores também. Beleza, né? Ó, facinho, facinho, facinho. É sucesso, né, galera? Se isso cair na tua prova, 1000 errarão de um lado, outros 1000 do outro. E tu acertarás, tu gabaritarás a prova. Não esquece disso. E agora, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo, né? Como eu disse para vocês no início da nossa aula, é considerada aí uma das atividades mais antigas da história. Ela é caracterizada de quê, professor? Nada mais do que a extração, né, dos recursos naturais na sua forma original, tá? De maneira manual, usando máquinas. Então, por exemplo, eu tenho uma fruta, vou dar um exemplo mais fácil aqui para vocês. Aqui no Maranhão, as famosas quebradeiras de coco. Elas se reúnem, elas vão lá no meio da mata, está lá o fruto no chão, elas catam aquele fruto e vão ali fazer a transformação dele, quebrar o coco e fazer óleos, fazer carvão. Isso, galera, é extrativismo, tá? Então, ele pode ser usado para subsistência, como recolha de frutos, madeira, a pesca. Então, por exemplo, comunidades indígenas, o cara vai lá, pesca o peixe, vai lá, caça a paca. Isso aí é extrativismo, galera, tá? E pode ser utilizado também em escala industrial. A gente vai falar muito disso aqui na produção mineral, né, que vai ser justamente para abastecer as indústrias para a produção dos nossos bens de consumo, produção de ferro, por exemplo, beleza? E as atividades extrativistas podem ser classificadas em 3 tipos: vegetal, animal e mineral. Vamos lá falar de cada uma delas, que é facinho, facinho, facinho. Extrativismo vegetal. A imagem está mostrando, né, gente? É a extração de recursos aí da própria natureza, né? Por exemplo, colheita de frutos, né, madeira, tá bom? Essa daqui é considerada uma das atividades mais antigas, né, do ser humano. Consistiu durante muito tempo na forma de sobrevivência das sociedades, né? O ser humano ele catava ali os recursos naturais, né? E por consequência ele se alimentava e quando acabava ele mudava para outra, o que a gente chama de nomadismo, né? Só que hoje, galera, nós temos um extrativismo vegetal também associado já à tecnologia, né? À indústria, por exemplo, onde tu pega, por exemplo, as próprias quebradeiras de coco que eu citei, elas já têm associações onde elas pegam, por exemplo, esse coco, transformam a parte em carvão, mas depois faz, por exemplo, a transformação em óleos, né? Transformando esse produto aí em outras ramificações para o mercado consumidor, beleza? Então vamos aí situar. Extrativismo vegetal. Tá? Está vinculada à extração de produtos ou subprodutos oriundos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras, frutos, cascas de troncos e entre outros. Um exemplo, por exemplo, a produção do látex, né? A extração do látex, o cara corta ali a árvore, né? Vai extraindo o látex ali pouco a pouco. Isso é o extrativismo vegetal, galera, tá? Abre aspas, tu não errarás nisso também. É preciso não confundir a agricultura com o extrativismo vegetal. Qual é a diferença, Marcos? A agricultura, gente, o homem vai lá e planta, né, tem todo o cuidado e depois ele faz a colheita. No extrativismo, não. Ó, este é praticado em espécies de plantas que crescem na natureza de forma espontânea. Tá? Então, lembra bem, tá? A agricultura é o ser humano que vai lá e faz a intervenção, faz o controle e tudinho. Tá? A gente tem extrativismo, tá lá de forma espontânea. O ser humano só vai lá e faz a colheita. Beleza? Sucesso, né? Marcos, isso é muito fácil, eu vou gabaritar. Vai sim. Olha o outro tipo. O animal, a imagem já mostra, né? Extrativismo animal. É basicamente, galera, concentrado na pesca e na caça, tá? Quando, por exemplo, comunidades vão lá e fazem a pesca, elas estão praticando o chamado extrativismo animal. Só te chama a atenção para uma coisa muito importante, galera, tá? Acerca do extrativismo animal. No Brasil, a caça, galera, principalmente a caça de animais silvestres, é proibida por lei. É crime, tá, galera? Só é permitida a caça para determinadas sociedades, por exemplo, grupos indígenas que utilizam ali como forma de sobrevivência. Então não adianta tu achar que tu vai pegar ali, vai entrar no meio do mato e sair caçando, que tu pode ali ter problemas com o IBAMA, tá? Então, no Brasil, de maneira geral, a pesca é a principal atividade. Tá? Então, o extrativismo animal se desenvolve na caça e na pesca, sendo a caça de animais silvestres proibida em vários países, inclusive no Brasil.
Tá? No Brasil, somente está permitida a caça a comunidades tradicionais, como os indígenas, e regiões onde é considerada a única forma de obter a proteína animal, ou seja, sobrevivência. Beleza? E para a gente finalizar, galera, o extrativismo mineral, as imagens aqui mostram muito bem, é a extração de recursos do solo, do subsolo, tá certo? Que podem estar tanto na superfície quanto no fundo dos oceanos. A gente tem aqui na primeira imagem, por exemplo, a extração provavelmente de ferro, e do outro lado aqui a extração de ouro, né? Recursos minerais. Muita atenção, porque o extrativismo mineral, se não tiver um controle adequado, ele pode gerar graves consequências ao meio ambiente, tá? Em relação a danos ambientais. O extrativismo mineral é a atividade econômica que extrai esses recursos de solo, subsolo da superfície dos rios. Os mais importantes são ferro, petróleo, manganês, ouro. E a extração do minério no Brasil, galera, ela é altamente mecanizada. Beleza? Então é isso, galera. Só sucesso. Abraço a todos. Tamo junto.